Hoje nós iremos refletir sobre o tema do sacramento da ordem. Durante todo este período, nossa igreja particular, a Diocese de Ilhéus, nos convida para refletirmos sobre os sacramentos. O sacramento enquanto sinal da salvação de Deus ao povo. E hoje, então, iremos refletir. A celebração da fé nos coloca a serviço e nos faz sinais de salvação para a comunidade e o louvor de Deus. Sacramento da ordem. E aí, então, o primeiro aspecto que eu gostaria de refletir com vocês está justamente no primeiro ponto deste tempo. A celebração da fé nos coloca a serviço. Durante estes dias, vocês então têm meditado e refletido sobre os sacramentos. E acredito, talvez aqui, que já tenha sido colocado sobre como estes sacramentos, estes 7 sacramentos, eles são distribuídos na vida da igreja. E aí vale lembrar que desde o Concílio de Trento, esta formulação ainda está em vigor. Os sacramentos da igreja são 7. E eles estão distribuídos de 3 modos. E cada um deles representa, então, uma etapa da vida. E aí nós temos, então, o primeiro ponto, que é o sacramento da iniciação à vida cristã. E para estes sacramentos nós temos, então, o sacramento do batismo, da crisma e da Eucaristia. Depois nós temos o segundo ponto nessa distribuição, que está como chamado sacramentos da cura. E nele então nós temos o sacramento da penitência, ou também chamado de sacramento da reconciliação, e nós temos o sacramento da unção dos enfermos. E por fim, nós temos o último ponto, que é o sacramento assim chamado sacramentos do serviço. E daí então nós temos o sacramento do matrimônio, tema que foi refletido no dia de ontem, e o sacramento da ordem, que será então refletido um pouco aqui com vocês. Talvez diante daquilo que eu possa falar, dentro até mesmo das minhas limitações, muita coisa já tenha sido dita e talvez até mesmo já pesquisada por vocês, mas que vale a pena também retomar um pouco sobre este tema tão importante, o sacramento da ordem. E vale lembrar que o sacramento da ordem está dividido em 3 graus, distribuídos em 3 graus. A ordem do episcopado, que é a ordem então dos bispos, o sacramento da ordem que é então instituído o bispo. Depois nós temos a ordem do presbiterato, que é então a ordem dos presbíteros, e nós temos o sacramento da ordem do diaconato. E aí vale lembrar que neste diaconato nós temos 2: o diaconato transitório, que é então aqueles que estão almejando o sacramento da ordem dos presbíteros, então ele precisa passar por um certo período. A igreja nos pede que seja no mínimo de 6 meses. É como uma espécie de estágio. Alguns classificam como estágio, mas não é. O sacramento da ordem do diaconato transitório. E aí depois de um certo tempo, quando ele então é avaliado pelo próprio conselho, aí então ele sendo aprovado, aí ele recebe o sacramento da ordem do presbiterato. E temos o sacramento também da ordem do diaconato do diaconato permanente. Inclusive hoje nós temos aqui o diácono Raimundo, que é diácono permanente. Como o próprio nome já diz, diferente do transitório, ou seja, é um período de passagem, ele agora tem o sacramento da ordem do diaconato permanente, ou seja,
ele vai ser sempre o diácono, ele vai ser sempre diácono, justamente porque ele também, de acordo com aquilo que rege a Santa Igreja, ele também já contrai um matrimônio diferente do presbiterato, do episcopato e do diaconato transitório. Nós não podemos e nem devemos contrair matrimônio. Mas aí, como tema, falando sobre o sacramento da ordem, está como sinal de salvação. E nós, para entendermos o sacramento da ordem como sinal de salvação, precisamos também entender a Igreja enquanto comunidade de salvação. Porque o ministério, que nós chamamos também de ministério presbiteral, episcopal ou do diaconato, eles estão em vista da Igreja. Nós não somos ordenados para nós mesmos, somos ordenados para a Igreja. E entendermos aqui a Igreja como comunidade de salvação, constituída também de pessoas. Mas aí vem uma pergunta diante do mundo em que vivemos, e aqui fazendo uso das palavras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, diante de uma modernidade líquida, diante de uma sociedade que parece que tem perdido em muitos aspectos a sua solidez, e por isso então a palavra liquidez do sociólogo, podemos nos perguntar então, como as pessoas veem hoje o presbítero? Como as pessoas hoje veem o bispo? Como as pessoas veem o diácono? Será que o modo como as pessoas, como a sociedade onde ou seja, a sociedade atual, será que o modo como as pessoas nos veem verdadeiramente é aquilo que somos? Nós não devemos nos esquecer daquilo que diz o apóstolo Paulo: somos vasos de barro que carregamos um grande tesouro. E para entendermos melhor a ordem, o sacramento da ordem, daqui a pouco irei ler um brevíssimo texto, tanto da instrução geral da ordenação presbiteral, quanto também uma carta do saudoso Papa São João Paulo II, intitulada de Pastores Date Voris. Então, as pessoas nos veem de modos muito diferentes. Se perguntarmos aqui, até mesmo dentro da própria igreja, desta assembleia aqui reunida, cada um vai ter um ponto diferente. E que muitas das vezes, essas maneiras como as pessoas veem o sacramento da ordem, corre-se um grande risco de uma verdadeira crise de identidade, ou seja, das pessoas falarem tudo, mas ao mesmo tempo dizerem nada sobre aquilo que é verdadeiramente aquilo que significa o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, aí podemos nos fazer uma pergunta. Se por um lado a pergunta foi como as pessoas nos veem, e aí então fazendo uso da Pastores Date Voris, é uma outra pergunta: quem somos? E diante desta pergunta, quem somos, a Pastores Date Voris do Papa São João Paulo II é uma carta na qual ele vai falar sobre o sacramento da ordem. Ele vai dizer assim: os presbíteros são na igreja e para a igreja uma representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor. Proclamam sua palavra com autoridade e repetem os seus gestos. Aqui nós podemos identificar então a simplicidade e ao mesmo tempo a grandeza não de que somos melhores, mas a grandeza daquele dom especial com o qual o próprio Cristo nos revestiu. Este dom especial torna-nos então pastores, representantes de
está presidindo a Eucaristia chamada In Persona Christi, ou seja, o Padre ele está ali na pessoa de Cristo. Então, o Papa São João Paulo II vai dizer que nós, os presbíteros, são na Igreja e para a Igreja uma representação sacramental, ou seja, porque o sacramento da ordem nos configura a Cristo. Certa feita, estudando sobre o sacramento da ordem, algo me chamava a atenção quando Santo Tomás de Aquino dizia que através do sacramento da ordem, ou pelo sacramento da ordem, existe no ser uma mudança ontológica. E quando eu estudei sobre isso, uma das coisas que eu vim compreender dentro desta mudança, e nós sentimos isso de modo muito profundo, no momento em que nos prostramos para o canto da ladainha de todos os santos, antes de termos as nossas mãos ungidas pelo bispo. Então, antes de termos as mãos ungidas pelo bispo, nós nos prostramos no sentido de nos deixamos, nos despojamos de que estamos ali prontos e disponíveis para que o Senhor faça de nós aquilo que Ele quer. Claro que isso já iniciava dentro de todo o processo formativo, mas isso acontece de modo especial e visível no dia da ordenação, e principalmente ali no momento da prostração para o canto da ladainha. Então, de modo sacramental, nós somos representantes de Cristo no meio do povo. Proclamamos a sua palavra, e é por isso que quando se vai proclamar o Evangelho na Sagrada Liturgia, todos ficam de pé. Quando nós escutamos a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura, a Assembleia permanece sentada. Mas quando se vai proclamar o Evangelho, seja ele proferido pelo diácono ou pelo presbítero, é porque ali se faz as vezes de Cristo. É o próprio Cristo que anuncia o Evangelho à Assembleia ali reunida. E daí também a repetição dos seus gestos. E aqui gostaria de mencionar dois gestos singulares, e aqui de modo muito particular, para os presbíteros. Está no gesto de estender as mãos e colocá-la em rito do sacramento da penitência pede isso, que o presbítero ele coloque e ponha ao menos uma das mãos sobre a cabeça do penitente para dar-lhe a absolvição. Então, não é o Padre quem perdoa os pecados, é Cristo, através da sua igreja, pelas mãos do sacerdote, que perdoa os pecados. A ofensa feita direta a Deus. Repete o gesto também na hora da consagração da Eucaristia. E observem então que na hora da consagração, depois da epiclésia, que é quando o padre então coloca e põe as mãos sobre o cálice e sobre o pão, pedindo para que, pela força e pela dinâmica do Espírito Santo, sejam transubstanciados no corpo e sangue do Senhor. Depois o padre, ele então repete as mesmas palavras de Jesus, tomando o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei. E como o padre continua dizendo: isto é o meu corpo. Então ali o padre está fazendo, o sacerdote está fazendo as vezes de Jesus, repetindo as palavras de Jesus. Por isso então, nós somos chamados a vermos os presbíteros, os bispos e os diáconos com o olhar de Deus. Nós fomos chamados
fazemos parte de um ministério, de um sacramento, do qual não é a dignidade nossa, não é por mérito nosso, não é simplesmente porque somos bons, porque somos inteligentes, alguns bonitos, outros não, né? Mas não é por isso. Na verdade, é porque é o próprio Senhor que nos escolhe, é o próprio Senhor que nos chama. E por que Ele chama? Porque Ele quis. É do querer de Deus, é da vontade de Cristo. E nós precisamos então nos curvar diante da vontade de Deus. Continua ainda o Papa São João Paulo II. O sacerdócio ministerial torna tangível a ação própria de Cristo, ou seja, continuamos a repetir os mesmos gestos de Jesus. E aí então, no rito do sacramento da ordem, quando se fala da ordem do presbiterato, e aqui de modo muito peculiar, na introdução, que é chamado no rito de proêmio, no proêmio vai dizer assim: por meio da consagração, o sacerdote recebe como um dom um poder espiritual, que é a participação da autoridade com a qual Cristo guia a sua igreja. Por isso somos chamados também de pastores, porque somos aqueles que estamos caminhando com o povo, estamos conduzindo este mesmo povo a nosso confiado, para que possamos ter todos juntos na salvação. E vale aqui lembrar, e daqui a pouco também será meditado sobre isso, que no que diz respeito à ordem do presbiterato, está a serviço, na verdade está como o presbítero, ele é um colaborador direto do bispo, ou seja, está em função dele. O pastor da diocese, o pastor da igreja é o bispo. Como ele não pode estar em todas as paróquias de sua diocese ao mesmo tempo, aí então ele confia esta autoridade de pastor aos presbíteros. E aqui vale lembrar que esta autoridade ela é confiada àqueles que têm o ofício de pároco, porque eles então têm a autoridade para fazerem as vezes do bispo dentro daquela paróquia, daquele território paroquial. Mas vamos lembrar, meus caros irmãos e irmãs, já que estamos falando da ordem, do sacramento da ordem, vale lembrar também que toda vocação cristã é preciosa aos olhos de Deus. Por isso fiz questão de dizer que o sacramento da ordem, ele não é o mais importante. Cada um, a seu modo, tem a sua importância e a sua eficácia. O que nós não podemos aqui agora é achar que todos são iguais, porque o que nos torna iguais é o sacramento do batismo, no sentido de que, pelo sacramento do batismo, todos nós fazemos parte do munus de Jesus. Mas, quando estes sacramentos eles são aprofundados e quando eles são adquiridos nos demais, lembrando que o sacramento do batismo ele é a porta para os demais sacramentos, aí então os demais sacramentos não estão para nos separar, mas eles estão para dizer qual é a identidade de cada um. E lembrando que cada sacramento carrega também as suas responsabilidades. E aqui tem algo que é tirado do próprio rito da ordenação e que também está presente na leitura sagrada, na Bíblia Sagrada. Todo sacerdote é tirado do meio do povo para servir a esse mesmo povo com o seu ministério consagrado. É muito interessante porque me recordo muito disso nas
experiência no Natal. Quando termina a missa, cada fiel volta para sua casa, se reúne com sua família para a ceia. E o sacerdote, para onde vai? Dizia isso há poucos dias, conversando com minha irmã, a gente viajando, e eu falava isso para ela. Eu não me sinto triste por causa disso, não. Foi o que eu escolhi. Eu já sabia de tudo isso. E vou para a minha casa e faço a minha ceia natalina e não me sinto inferior por causa disso. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei por que estou aqui. E aí, voltando para o rito da ordenação, ainda na introdução diz assim, no proêmio: os presbíteros têm parte no sacerdócio e missão do bispo, zelosos cooperadores da ordem episcopal, chamados a servir o povo de Deus, constituem como seu bispo um único presbitério. Isso aqui para nós é de fundamental importância. A paróquia não é nossa, a paróquia não é minha, é do bispo. E nós estamos ali para justamente zelarmos pela unidade presbiteral, para zelarmos pela unidade diocesana. Nós não podemos fazer da paróquia aquilo que a gente quer. Nós temos direitos e deveres. Sempre quando eu